Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui da Academia de Radiologia. E hoje eu te convido para sentar aqui nessa minha mesa de estudo e a gente vai conversar um pouquinho sobre o tubo de raio-x com anodo fixo. Então vamos ver aí algumas diferenças. Então vem comigo para a gente conversar aí sobre esse assunto. Então quando a gente fala aí num tubo de raio-x com anodo fixo, ele não vai ter grandes diferenças, apesar da gente falar aqui de alguma delas. Então nesse tubo nós vamos ter exatamente os mesmos componentes que a gente tem num tubo de raio-x com anodo rotatório, por exemplo. Vamos ter o cátodo, aonde vamos ter lá o seu filamento, vamos ter a capa focalizadora, vamos ter o seu invólucro, esse invólucro de vidro, e também no seu interior vamos ter aí o vácuo. A grande diferença está justamente no anodo, no qual ele vai ser composto, e eu vou mostrar para você já nos próximos slides, que ele vai ter um bloco de cobre, a gente vai ver justamente qual a função aí desse bloco de cobre, e nós vamos ter lá a placa de tungstênio. Lembrando que o tungstênio é um material no qual nós utilizamos como alvo, e é justamente nesta placa que vai ocorrer as interações dos elétrons que saem do filamento e vão em direção a esse alvo. Então aqui a gente vai falar também, vai trazer um plus, vai trazer algo a mais, que é falar um pouco da área focal. E aí eu quero destacar aqui que nessa área focal nós vamos ter a área focal real e a área focal efetiva. Se você ainda não viu esses termos, se você ainda não aprendeu, aqui é uma oportunidade, uma introdução que a gente vai falar um pouquinho delas. E aí já eu já mostro com mais detalhe onde elas estão localizadas. Agora vamos olhar aqui para a definição. Quando a gente fala da área focal real, é a região, ou pode ser a área, onde os elétrons vão impactar no alvo. Já nessa próxima anotação aqui, que a gente vê com mais detalhe, a área focal efetiva vai ser a área aonde nós vamos ter a produção de raio-x, onde os raios-x vão ser emitidos. Então a gente consegue ver isso com mais detalhe nessa figura aqui, onde nós temos aí também, está mostrando a angulação. Então esse ângulo que existe, essa angulação do anodo é um ponto importante, né? Muitas vezes não se fala disso, mas ele tem uma razão de ser essa angulação, ou essas mudanças de angulação que existem entre tubos de áreas diferentes, né, com aplicações diferentes, tem toda uma razão de ser. Então esse é um aprofundamento que é necessário que um profissional, um técnico, um tecnólogo saiba de forma mais profunda, justamente porque esse é um fator que muitas vezes pode limitar aí os resultados que você obtém com aquele equipamento, porque ele tem justamente aquele tubo. Então essa inclinação entre 15 a 20 graus, e aí eu quero mostrar para você justamente essa questão da área focal real, que é justamente essa área, olha aqui. Eu vou apontar aqui nessa figura para você ver que é justamente a área aí onde os elétrons impactam no alvo. E já a outra área que a gente definiu, que é essa aqui, a área focal efetiva, que é onde os raios-x serão emitidos. Então, esse detalhamento faz diferença em relação ao profissional que conhece mais sobre isso. Inclusive, a gente detalha toda essa questão do ângulo, das limitações, qual a finalidade dele, porque isso tudo está construído no princípio da linha de foco. Então, lá no nosso curso, que a gente detalha, fala muito mais coisas, que é o tubo de raio-x em foco, aprofundar para dominar, lá a gente detalha, traz todas essas questões, como você identifica o ângulo do tubo que você está utilizando, do tubo que você opera, porque isso faz toda a diferença. Então lá no nosso curso a gente detalha exatamente tudo isso daí. E aí o que a gente tem aqui é a questão que nesse tubo nós vamos ter também capa focalizadora, que tem a função, aqui vale uma revisão, então ela tem a função de agrupar os elétrons para a gente ter um feixe aí de elétrons bem colimado para colidir lá naquela área do alvo. Então isso é importante que a gente lembre. Ela acaba protegendo o tubo dos danos causados aí pelo bombardeamento de elétrons. E aí nós vamos ter o filamento, como a gente falou, lembrando que o filamento é a nossa fonte de elétrons.
Então, a partir ou através do efeito termoiônico, nós vamos ter o aquecimento desse filamento. Nesse aquecimento, nós vamos ter a ionização dos átomos de tungstênio, nós vamos ter uma série de elétrons livres aí para serem emitidos na direção do alvo. Então, o efeito termoiônico ele é muito importante. E aí no alvo, como a gente já comentou, como eu mostrei inclusive nessa figura aqui, repare o que eu falei da diferença que existe do tubo de raio-x com anodo rotatório e o tubo de raio-x com anodo fixo, que é esse que a gente está falando aqui. Então veja que nós vamos ter um bloco de cobre, esse bloco de cobre tem uma razão de ser, e aí essa plaquinha, nesse tom cinza que você está vendo aí, é a placa de tungstênio, que é justamente nesta região onde os elétrons vão impactar para produzir aí o raio-x. E aí, para esse tubo também nós vamos ter o conjunto, que é a cúpula de proteção e o próprio tubo de raio-x. Então, essa cúpula de proteção, ela tem a função de proteger, justamente evitar com que os raios-x que são emitidos em todas as direções, né, tenha uma grande fuga do tubo. Então, é uma proteção. E aí, a gente tem uma saída preferencial desse feixe, que é onde a gente vai aproveitá-lo. Então, a cúpula também tem no tubo de raio-x fixo. Esse tubo vai apresentar justamente algumas limitações, como a própria energia do feixe que ele vai produzir. Então, como a gente tem uma área menor desse alvo, então a gente vai ter limitações nessa produção de raio-x. Assim como na dissipação de calor também, porque nós vamos ter uma área única sendo bombardeada o tempo todo. Então, isso limita a saída do feixe de raio-x. Nós vamos ter limitações, tanto de energia, quanto até na quantidade, porque nós temos uma área bem pequena. Porém, apesar da gente estar falando de limitações, esse tipo de tubo, esse tamanho reduzido, né, essas limitações, é o que possibilita algumas aplicações, como, por exemplo, nos equipamentos de raio-x periapical, né, os equipamentos de raio-x odontológicos, assim como aqueles equipamentos de raio-x portátil, fluoroscopia portátil. Então, esse tamanho reduzido possibilita essas aplicações. Então, a gente não deve olhar somente para o lado negativo. Ah, se ele tem essas limitações, eu não vou usar um equipamento que tem um tubo como esse. Porém, a gente deve olhar para o outro lado. Essas limitações nos possibilitam outras aplicações diferentes daquela, utilizando, por exemplo, um tubo de raio-x com anodo rotatório. Então, veja que o conhecimento mais profundo, lembrando que aqui a gente só fez uma introdução, o conhecimento mais profundo te permite fazer essa análise, toda essa compreensão. Então, é isso que a gente quer aqui na Academia de Radiologia, que o profissional que esteja com a gente tenha um conhecimento profundo e saiba fazer análise, então não fica limitado àquele conhecimento raso. Então, espero que você esteja aqui com a gente. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários abaixo. E aí, caso você queira se aprofundar nesse assunto em relação aos tubos de raio-x de uma forma geral, tem um link aqui embaixo para você conhecer o nosso curso Tubo de Raio-X em Foco. Aprofundar para dominar. Esse curso vai trazer aí um diferencial na sua carreira, eu tenho certeza disso. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!